Olá, seja bem-vindo ao primeiro podcast da Protege Minas. Nós estamos aqui hoje com o intuito de homenagear as mulheres, né, falando da diversidade de atuações que têm as mulheres no campo, né, como mãe, como empresária, como esposa, como amiga, enfim, os vários papéis que as mulheres ocupam aí na sociedade. E para isso, estamos aqui com a Leide Carvalho, empresária, mãe do Henrique, jornalista, né? E para a gente fazer esse bate-papo gostoso aqui, como sempre, a gente estava aqui, inclusive, já aqui, sabe, sem cortar fumaça, num grande bate-papo. E uma troca de ideias mesmo. A Késia, que trabalha comigo, né, também enfermeira técnica de segurança, né, minha sócia na Protege Minas e mãe da Clarice, também esposa, empresária, né? Então, Leide, o que você pode trazer para a gente da sua experiência enquanto mulher, né, nessa diversidade aí de situações que a mulher passa todos os dias, né, vive todos os dias? Nós temos umas 4 horas. Meninas, né, se vocês me permitem dizer assim, porque vocês são meninas mesmo com essas carinhas novinhas aí. Já ganhei o dia. Não, mas é verdade, olha o sorriso. Olha o sorriso de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada e fui pega assim de surpresa, porque a gente vem, o tema vai ser amplo, vamos falar sobre a mulher no mercado de trabalho, o dia que se comemora, o Dia da Mulher está chegando, né? E a gente sabe que o Dia da Mulher é todo dia, mas é bom ter uma data para marcar. Mas eu quero desejar aqui de antemão, por ser o primeiro podcast que a gente está fazendo aqui, vida longa esse podcast, porque eu achei a ideia de vocês muito legal. Vocês são mulheres empresárias e estão assim trazendo o valor de vocês para a comunicação também. Então isso é muito legal, isso é muito enriquecedor e vida longa, que várias outras mulheres, outros homens possam passar aqui por esse projeto. Parabéns mesmo, é uma iniciativa, na minha avaliação aqui, muito inovadora e só mostra o talento de vocês e essa ânsia por buscar coisas novas. Nossa, o tema é amplo, né? O tema é amplo. A gente tem tanto, né? Nossa, tem tanto. Eu assim, começou a passar um filme na cabeça quando ela começou a fazer o enunciado, porque eu me lembro desde criança, eu trabalho desde os 8 anos de idade. Eu comecei olhando crianças, eu adoro crianças, já queria ter meu dinheirinho e tal, minha mãe permitiu, porque o pessoal era amigo dela, e aquela coisa assim. Aí com 13 anos eu fui trabalhar no comércio. E depois fui com 16, 17 eu fui trabalhar em rádio e nunca mais deixei, né, esse veículo de comunicação. E é de onde assim, é minha vida, né, o rádio faz parte da minha vida e é a minha vida também. Eu vejo assim, a gente vai analisando por tópicos, a mulher no mercado de trabalho, a gente passou por várias transformações. Eu estava lembrando aqui que há pouco tempo, agora a gente está comemorando, né, 100 anos em que a mulher foi permitida votar. E não dá para pensar assim, a mulher, a gente tem várias fases, várias nuances, vários aspectos, mas não dá para pensar assim, a mulher só sobre um segmento, né? Se a gente pensar isso do ponto de vista histórico, é pouco tempo demais, né, que a mulher pode tomar decisões. A mulher passou a ter CPF, né, há pouco tempo, há poucas décadas. Antes o CPF dela era atrelado ao CPF do companheiro, do esposo e tal. Então assim, eu vejo uma imensa transformação. E de certo modo, a gente mulher está sendo cada vez mais exigida no mercado de trabalho, porque a gente entrou com o pé direito no mercado de trabalho. Eu digo mercado de trabalho porque a mulher sempre trabalhou, né? A gente sempre trabalhou em casa, as nossas mães, nossas antepassadas, né? Elas sempre trabalharam muito em casa e assim, só não eram reconhecidas pelo Ministério do Trabalho, né? Secretaria do Trabalho, mas já trabalhavam. E vocês são testemunhas, eu quero ouvi-las também. Quanto mais você entra no mercado de trabalho, mais ele te exige, porque mais você é absorvida. E aí, uma coisa que eu sempre penso assim, e tenho pensado muito sobre a gente conciliar a vida no mercado de trabalho com as outras áreas da vida. Especialmente, eu falo, ser mãe. É uma situação assim, desafiadora. Eu acho que o mundo ainda tem que entender muito do que a mulher ser mãe. As próprias mulheres, porque a gente às vezes vai trabalhar no mercado de trabalho, assume até uma postura até um pouco masculina. Sim. Porque a gente aprendeu a trabalhar com os homens. E a mulher ela é muito diferente, porque a criança precisa muito da mãe, né? Precisa muito da mulher. E a gente vai... Sim, pode falar. A gente se sente cobrado, né?
A gente se cobra. Essa competitividade que existe, assim, porque existe, eu ainda estava comentando com o Josué aqui antes, mesmo sem querer, ainda existe essa competitividade entre homem e mulher, ainda existe essa diferença entre homem e mulher no mercado de trabalho, infelizmente. E uma das diferenças mais doloridas é a de questão de salário, né? Sim. Justamente. E assim, hoje, Neide, eu não sei se você concorda comigo, mas falo com uma certa propriedade, digo assim, que a diferença racial, inclusive, ainda é muito marcante na sociedade para a mulher no mercado de trabalho, né? Principalmente com respeito a salários. Eu acho que com relação à evolução dentro das empresas, né, as oportunidades dentro das empresas, ainda existem esses tabus. Eu percebo isso assim dentro da nossa cidade e percebo isso assim ainda mais acentuado em outras cidades maiores, né, onde as oportunidades, apesar dos estudos, apesar da busca, porque hoje ainda assim é mais fácil, vamos dizer assim, né? Hoje as oportunidades de estudo estão mais acessíveis, né? Com o estudo à distância, né? Os valores também já estão um pouco mais acessíveis. Então, assim, acredito que as pessoas têm tido mais oportunidades de se capacitar, mas em alguns aspectos têm tido também alguma dificuldade de entrar no mercado de trabalho, de se manter no mercado de trabalho, às vezes até de galgar, né, uma postura, não, uma posição, obrigado, maior, né, dentro de uma empresa. Então, assim, eu acho que isso para a mulher ainda é muito difícil, né? Muito difícil, tanto que as mulheres estão retardando cada vez mais o início de ter filhos. Justamente. Porque você está ali dos 20 aos 30, 35, você está no auge da sua força produtiva. Sim. E aí muitas optam, e é extremamente compreensível, por ter filhos, né, depois desse período. Eu até vejo assim, você tem filho com mais maturidade e tal, mas falta um pouco de vigor físico às vezes. Quer dizer, de cada pessoa é de um jeito, a gente não está generalizando. Sim. Mas você falou da questão racial específica da mulher? Não específica da mulher. Da mulher e do homem. Mas eu falo que assim, para a mulher, ela já vem um pouco mais acentuada, né, por ser mulher, né, e a questão racial ainda é muito viva. Até pouco tempo eu ainda estava comentando com meu marido que eu venho assim, né, dos anos 80 e eu passei, na minha época a gente sofria muito bullying, mas isso não era uma coisa tão clara para nós, então a gente não considerava isso, né, como um bullying, a gente não tinha esse entendimento, né? Ou então, como uma discriminação, né? A gente levava isso, né, na escola ainda, como uma brincadeira e tudo, e levava assim. Hoje, como isso tomou uma proporção diferente, né, eu percebo assim que a mulher ela tem ainda essa dificuldade, esse cunho racial ainda é muito forte na nossa sociedade. Infelizmente, eu fico muito triste por isso, porque a gente sabe que, né, nada justifica, né, acaba que ela se depara com duas situações, o fato de ser mulher e o fato de ser negra, né? Justamente. Seriam ali dois embates, né, que ela tem. Gente, isso é tão sério que vocês estão falando, tá passando pela minha cabeça aqui um monte assim, na minha andança como jornalista, né, eu sempre gostei muito de cobrir cidades. E é aquele assim, é o dia a dia das pessoas, é o que interfere na saúde, na educação, no cotidiano. Notadamente, então sempre fiz muitas matérias, Ministério da Saúde, da Educação, e são esses ministérios que cuidam de índices, de pesquisas nacionais. Sim. Então são fatos, não são assim, impressões, são fatos. A mulher negra, na escala da desigualdade social, ela está no último degrau. O homem negro ainda está acima dela. Olha só. A mulher negra, ela está no último degrau. Tanto é que, se você for observar o lançamento de vários programas sociais, eu até assim, a gente tem que louvar dos governos, né, de todos eles, assim, alguns quiseram colocar a mulher negra, por exemplo, como a chefe de família, para ela ter autonomia, para ela ter o controle. E na época assim, eu ficava me perguntando, nossa, assim, por que isso? Então, quando você vai conversar com os especialistas, e eles têm esses números em mãos, a mulher negra é a maior vítima de tudo. De todos os preconceitos, de todas as desigualdades, as diferenças econômicas, sociais, raciais, emocionais. Então, assim, e olha que aqui eu estou falando como observadora, porque eu não tenho lugar de fala, eu não sou uma mulher negra, mas sempre conversei, tenho curiosidade sobre o assunto, porque eu gosto muito de observar o ser humano, de maneira geral, mas isso é fato. E é bom demais vocês tocarem nesse assunto, porque, assim,
até a própria mulher negra, ela tomar consciência disso também, ela buscar o seu lugar, ela exigir, que nem é buscar, ela exigir o seu lugar, os seus direitos e ter, né, porque assim, gente, a gente vê que o avanço dos direitos, ele assim, não acontece sutilmente, ele não acontece assim, alguém achou lindo, vou lá e vou dar direito para essa pessoa, é na luta, é na exigência, é na qualificação. Tanto que, por exemplo, quando eu vejo assim, vocês, mulheres buscando qualificação, algumas instituições aqui na cidade que buscam dar qualificação para as mulheres, entendendo o fato de ela ser mãe, de às vezes ela não tem um recurso, ou de às vezes, ela, por exemplo, não está terminado o ensino médio. Então, assim, instituições, pessoas, empresas que se preocupam com isso, eu penso comigo assim, que elas têm uma vida longa. Porque é muito difícil essa questão. E gostaria até que vocês evoluíssem mais nessa questão da racial. Eu achei muito bom você tocar nesse assunto. Eu até me coloco assim como uma mulher privilegiada, extremamente, porque eu tive a oportunidade de estudar, eu tive a oportunidade de fazer o que eu gosto, eu tive a oportunidade de entrar no mercado de trabalho, de me realizar como profissional, de fazer o que eu amo fazer. E de não ter em nenhum momento da minha vida nenhum tipo de indiscriminação, né? Não, nunca, graças a Deus, nunca passei por isso, né? Em aspecto nenhum. E isso me dói muito, né? Saber que pessoas, porque nós não somos diferentes de ninguém, né? A cor não nos separa, né? Por livre e simplesmente. Então, isso é muito doloroso para nós, como mulheres, sabermos os índices que você citou, né? Eu não tinha conhecimento, mas assim, ainda nos impacta muito mais saber que a nossa raça, né? O nosso gênero tem tão pouco valor, né, diante da sociedade. Isso é muito triste. Sabendo que a gente tem tanto para contribuir, porque assim, a mulher... como eu te falei, que às vezes a gente sempre compara, né, o homem e a mulher, se você for comparar, né, a gente fala assim, gente, se o homem assumisse o papel da mulher, ele dava conta, né? Quantas vezes a gente pensa assim? Apesar que é um lado que vem se tornando interessante também, né? Eu falo que a conquista das mulheres, claro, teve sim aquela questão de ter que ir às ruas, ter que buscar a sua conquista realmente. Mas a gente vem buscando isso muito mais por competência do que necessariamente com lutas, né? A mulher, ela vem ganhando o mercado de trabalho, ela vem se posicionando pela competência que tem. E os homens, o bacana, claro, gente, isso ainda numa proporção muito pequena, né? Claro que a gente ainda tem um embate muito grande, uma coisa imensa pela frente aí para conseguir ter essa igualdade verdadeira. Mas os homens estão percebendo o valor muitos, né, homens vêm percebendo esse valor e ele vem participando dessa vida feminina, né? Ele vem se tornando um pai presente de verdade, dividindo as tarefas domésticas, né, com a esposa, sem ser aquela questão do tipo, é uma obrigação da mulher. Não, é uma obrigação de duas pessoas que vivem naquela casa e que estão ali, poxa, se você suja os pratos, por que não lavá-los, né? Não é porque é uma obrigação da mulher, está deixando, né, aos pouquinhos. E a gente vive num ambiente privilegiado mesmo. Nós estamos numa cidade relativamente pequena ainda, onde, igual você falou, você sentiu muito menos essa questão desse preconceito, talvez por isso, né, pela cidade que vivemos, a região onde a gente está localizado. Então a gente tem esse lado positivo, né, dessa mudança, essa virada de chave que está tendo aí de muitos homens que vêm percebendo essa importância, o valor disso e entendendo que existe uma igualdade, não é só para ser dita. Eu falo que é uma igualdade diferente, né? Para ser evidenciada, né? Eu falo que a mulher não é igual ao homem. Nem o homem é igual à mulher. Nem o homem é igual à mulher. Então, eu falo igualdade de direitos mesmo. Aí tudo bem, é legal usar a palavra igualdade. Humanos, né? Isso, como seres humanos, né? Nós somos diferentes e a gente deve respeitar essas diferenças, né? Não adianta a gente pensar que vai ter a mesma, às vezes, as capacidades de trabalho, sim, mas eu acho que essas diferenças ela tem que ser, porque senão a mulher vai perder o traquejo no sentido
quer queira, quer não, ela... Como que eu posso explicar isso? Tem que ter um certo zelo. A delicadeza, né? Assim, é como você disse no início, a gente não precisa perder... A feminilidade. Né? Exatamente, né? A gente não precisa se igualar na postura masculina. O que é igual é no cérebro, agora a condição física é diferente. Isso pra mim, que bom que é, eu adoro ser mulher, que bom que é diferente, é bom demais. Mas assim, te ouvindo, Ju, você falou assim, uma questão, eu vejo a mulher a sensibilidade. E a gente desenvolveu isso ao longo de séculos, porque a mulher, como ela teve sérias restrições, várias restrições na nossa sociedade, mulher não podia fazer isso, mulher não podia fazer aquilo, se ela fizer isso, ela é vagabunda, não sei o que, tal. Isso foi assim. E nessa de você viver com limitações, você desenvolve a sensibilidade, que por exemplo, as nossas antepassadas, elas estavam lá, os compadres conversando na sala, elas às vezes chegavam para servir um café e elas não podiam falar nada, elas só ouviam. Isso faz você desenvolver uma sensibilidade para perceber. Sim. Gente, quantas mulheres em reuniões de negócios, elas percebem aquilo que não é dito, aquilo que não é falado. Não é você ficar encucada, não estou falando você ficar com superstição, não é isso. Mas é aquela coisa assim, o movimento do corpo, a mulher tem sensibilidade para isso. Agora, eu não gosto, não faço isso hora nenhuma, culpar a mulher por nada, mas uma coisa assim, uma reflexão que eu proponho para nós aqui, para as pessoas que estão nos vendo, é que as mulheres que criam os homens. Verdade. Eu ia comentar isso com você. Não quero culpar, não quero culpar, mas assim, as mulheres que criam os homens. E vocês falaram de uma mudança de postura de alguns homens. Quando eu vejo um homem sensível, educado, cavalheiro, eu quero conhecer a mãe desse homem. Porque eu falo assim, com certeza foi bem criado. E o pai também, mas é porque assim, a mãe tem muita influência sobre o filho, e a filha até uma certa idade. Sim. E é naquela fase da formação. Eu fico tão feliz quando eu vejo um homem assim, porque eu tenho muito cuidado para não ser politicamente incorreta, porque assim, o homem está ali ajudando. Não, ele está ajudando, não. Ele está fazendo a parte dele no relacionamento, é a parte dele. Porque até pouco tempo atrás eu usava essa expressão, o homem está ajudando. Que ajudando, ele está participando. E eu gosto muito de conversar com os mais jovens, porque eles ensinam a gente. Muita gente critica assim, hoje está tudo muito chato, politicamente correto. Mas não é, o povo está descobrindo as coisas e ensinando para a gente, especialmente os mais jovens. Eu adoro aprender, eu acho muito legal isso assim. Mas a mulher, eu defino ela, isso que você falou da competência, da inteligência, é pela sensibilidade. Porque quando a gente encontra um homem sensível também, que desenvolveu essa habilidade, é mais fácil de negociar, de lidar, a pessoa é bem resolvida. E Kézia, te ouvindo falar, eu vejo em você uma pessoa que foi muito bem criada. Quando você falou assim, eu não enfrentei problemas, porque você teve amor na sua vida. A gente vê pelo jeito que você fala. Você teve amor. Quem tem amor, dá amor. Agora, pensa as pessoas que não tiveram. As dores, as lutas, as mulheres, né? Mulher que teve problemas com os pais, com os companheiros, no mercado de trabalho, assim, aquele povo ridículo passado que ficava só cantando a mulher no mercado de trabalho. Ainda tem isso hoje ainda, a gente não pode negar. Não. Mas a mulher hoje aprendeu a gritar, a reclamar e a falar, né? Não gosto, não quero, não mereço, não preciso disso. Porque quantas gente se senta para conversar com uma roda de mulheres assim com 60 anos, que também foram para o mercado de trabalho. Você vai ouvir histórias assim que a mulher tinha que fingir que não estava entendendo, porque senão ela era demitida. Né? Então, assim, graças à evolução, né, de nós, seres da espécie, a coisa está melhorando. Mas eu concordo com vocês, tem muito a melhorar. Tem muito a melhorar. Né? Muito mesmo. Você falando nessa questão do comportamento feminino, às vezes é dito muitas vezes na sociedade que não, mas ela escutou isso por causa do comportamento, né? Porque a saia é curta. Esses dias, né, eu, no Instagram vi uma postagem do padre Fábio de Mello, né, colocando sobre a criança, né, de um ano e pouquinho, né, que foi violentada pelo padrasto. E ele falou, então, ela não estava de saia curta. Ela não tinha um comportamento que reflexão, né? Então você começa a perceber realmente o que é ainda, né? A gente está passando por uma transformação gigantesca, onde você vê, como você disse aí, grandes homens muito bem criados, sim. Né? Mudando já esse perfil, mas ainda situações como essa, né? E aí por muitas vezes você vê mulheres que são julgadas, né? Mas ela escutou ou ela sofreu esse desrespeito por causa do comportamento dela. Nossa, isso me irrita tanto quando eu ouço isso, porque quando você vai conversar com as vítimas, não tem nada a ver com o comportamento. E outra coisa, não é não. Se a mulher tá com a roupa curta no lugar, e daí, não é não. Né? O corpo é dela.
entendeu? Eu adoro ver as meninas assim, falarem assim, não é não, e é assim mesmo e tal, acho muito legal. Eu acho que eu e a Juscelê, a gente sempre comenta muito sobre isso. O conceito de respeito, acho que com o passar dos anos também se perdeu muito, né? Muito. Em todos os sentidos, na educação, na convivência, né, entre famílias, na sociedade em geral, dentro da escola, se perdeu muito o respeito, né? Assim, a empatia. Eu acho que hoje a empatia, eu acho que hoje às vezes se a gente perguntar para uma pessoa o que é o respeito, talvez a pessoa nem saiba definir, né? E isso na vivência, uma coisa que me marcou muito, assim, que a Juscelê sempre me falava, ela falava assim, Kézia, uma pessoa convive com a outra com respeito e sem amor, mas jamais ela vai conviver com uma pessoa por mais que ela ame, mas se faltar o respeito. Se faltar o respeito. Você sabe e isso que... é muito poderoso, né? E em todos os aspectos da nossa sociedade, assim, como pais, como educadores, como família, como colegas de trabalho, em todos os aspectos. Assim, eu percebo muito, assim, porque eu ainda tive uma educação nessa linha, assim, de muito respeito e tudo. E hoje eu percebo muito, assim, nas escolas, e eu fico muito triste com isso, nas escolas, dentro do ambiente de trabalho, às vezes eu percebo e falo assim, gente, né, há um tempo atrás isso não era assim, né? As pessoas não se colocariam dessa forma uma para outra, né? Não haveria esse tipo de comentário, às vezes, né? Às vezes as pessoas não pensam para falar e falam, né? E não se importam com a consequência do que virá. Então, mudou muito esse conceito e eu acho que isso prejudica muito, né? A nossa, com certeza, nossa evolução. Quando você observa uma criança que desrespeita os outros, pode observar a criação dela em casa. Ela só está copiando os padrões que ela vê em casa. E nesse aspecto, assim, eu lembro muito a responsabilidade dos pais. Eu estive recentemente em Caldas Novas e fiquei, eu acho que até comentei com a Ju, e tinha muita família no hotel que eu fiquei, né? Foi um momento de descanso, tal, 3 dias. Eu confesso para vocês que eu fiquei assim, não quero assim, fiquei chocado, não é isso, mas eu fiquei triste com o comportamento das famílias, de várias famílias, assim. As pessoas fumando o tempo todo perto das crianças, gritando, todo mundo, as pessoas se desrespeitando nos pequenos gestos. Assim, a criança pedindo um copo d'água, mamãe já chorando, né? A mãe, não sei o que, não vou pegar pra você, tal, o cara não vai ser chato. Gente, nós somos mães, a gente irrita, filho irrita a gente se irrita e tal. Sim. Mas assim, né, resguardar essa questão que isso é comum, a gente é ser humano e tal, mas eu percebi o exagero. Eu fiquei olhando para aquilo, eu falei assim, gente, eu acho que eu estou envelhecendo, porque assim, talvez há um tempo atrás, quando meu filho era pequeno, eu não teria visto isso assim com esse ar assim de preocupação, mas hoje eu acho o tal aquele cigarro que é o pendrive, né, o cigarro eletrônico, um casal na faixa dos seus 30 anos com a criancinha em volta, fumando o tempo todo. Isso assim, a gente ficou mais ou menos 1h30, cerca de 2 horas assim, perto da piscina, eu observando, não sou muito de entrar em piscina, fico só observando, fiquei na sombra, que eu também não gosto muito de sol, só observando. E uma criancinha dos 2 anos lá em volta, assim, aí eu fico pensando, como é que essa criança vai se comportar depois? E aí, né, com a palavra, os professores, os pedagogos, os psicólogos, eu só estou falando uma coisa que eu observei. O desrespeito, ele vem da situação que você vive. Se você é desrespeitado, você vai desrespeitar, isso é normal. Agora, se você é respeitado, por exemplo, eu acho tão bonito assim, quando uma criança pequenininha pede uma coisa para o pai ou a mãe se abaixa para conversar com a criança, para ficar na mesma altura. São coisas pequenas, detalhes, mas aquilo faz uma diferença, porque o que eu mais estou vendo ultimamente é adulto traumatizado. Verdade. Você começa a conversar com as pessoas, elas são puro traumas. E traumas, assim, pesados. Você vai contratar. Vocês falaram da questão do respeito. Eu uso muito isso como técnica de gestão. Eu converso com as pessoas. Gente, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas respeitar é obrigado. Né? Ninguém é obrigado a gostar. Se dali numa relação de trabalho surge uma amizade, ótimo, beleza, joia, né? É o desejável. Mas o necessário é a pessoa respeitar a outra. E o respeito é você se colocar no lugar do outro. Uma coisa que a gente precisa afastar muito também, assim, enquanto mulher, enquanto ser humano, enquanto mãe, é do julgamento.
A gente julga muito. E é o que eu fiz lá, observando as famílias lá em Caldas Novas, né? Quer dizer, eu fiz julgamento, mas guardei pra mim. Tô comentando aqui porque eu acho que vale. Talvez assim, algum pai, alguma mãe que esteja com esse comportamento, seja por problemas financeiros, segura o tchan, né? Repensar, segura o tchan, né? Usando a expressão da década de 90, porque a criança com certeza vai reproduzir. E a gente vê um filho sofrendo depois com um comportamento inadequado, cheio de trauma, é muito dolorido, é muito sofrido. Você falando isso me lembra muito, muitas vezes, inclusive é uma culpa nossa enquanto empresária na criação dos nossos filhos, né? A culpa é da mudança do padrão familiar, que antes o padrão familiar era a mãe em casa cuidando das crianças e o pai provedor da família, né? Saía para trabalhando, certo? Então existe muito isso, né? Esse julgamento da questão. Nesse caso, por exemplo, o que é mudança do padrão? Não. Porque o pouco tempo que você fica tem que ser tempo necessário para que você possa dar bom exemplo. Com certeza, provavelmente é uma mãe que trabalha, está ali no tempo que seria dedicado à família, né? Seria o melhor momento para se educar. Eu te falo isso porque eu vivi isso, a Késia vive isso hoje, daqui a pouco ela vai sentir ainda mais. A equação tempo, eu também vivi isso, né? Meu filho tá com 24 anos. Tipo, nossa, eu preciso ter tempo para educar meu filho. Eu escutei isso da pediatra do meu filho. E eu cheguei quase que falei, eu sinto que eu não tenho tempo para ficar com ele, que isso pode fazer falta para ele. Você chega quase que em prantos, né? E se culpando muito por isso. E eu tinha que trabalhar, eu tinha que estudar, né? Nessa época. E ela falou assim, o que importa não é a quantidade, é a qualidade. Eu ouvi isso também uma vez. Nossa, foi assim, maravilhoso. Né? Isso. Então aí você começa a perceber que não adianta, por mais que existem, e parabenizo muito também as mães que têm essa condição, que bom, né? Que abdica da sua vida profissional em prol da sua família, fantástico também, vai ter uma criação excelente se ela se dedicar com excelência. Porque estar presente de verdade. Porque não é o quanto ela passa junto com o filho, não é mesmo, mas o como. E quando tem qualidade, a criança anseia, ela quer aquele momento, que seja 1 hora por dia, 2. Porque, gente, não vamos ser hipócrita. Tem hora que a gente tem só isso para ficar com o filho mesmo. Eu me lembro trabalhando como jornalista, eu cheguei a trabalhar 14, 18 horas. E, em momentos históricos muito difíceis, jornalisticamente em Brasília. Mas eu sempre procurava ter qualidade. Fui aprendendo, porque, gente, ser mãe não tem receita. Não é escola. E aí eu sempre prometia para ele assim, nós faremos isso tal dia. Agora, uma coisa eu sempre tive comigo assim, o que eu prometia, eu cumpria. É outra coisa também assim, precisa dar segurança para a criança. E né? Leide, a gente falando sobre educação e o quanto é responsabilidade, né, da nossa parte, eu acho que a gente que é mulher, a gente se sente muito mais responsável, né, nesse processo de educação e tudo. Eu, pelo menos, me sinto assim. Até comentei com a Jusileia, né, depois que a Clarice nasceu, que eu me senti muito pressionada. Eu demorei muito a por você ter mesma? Filho, por mim mesma. A pior pressão é que a gente faz sobre a gente mesma. E eu, Leide, eu sou uma pessoa assim, extremamente disciplinada. Então, quando eu me proponho a ter algo, a fazer algo, eu me dou, sabe? 100%. Com de corpo sangue. E alma. E eu demorei muito a ter filho. Demorou como? Até que você é novinha. Que isso? Mas assim, eu demorei. Talvez para o seu assim, padrão. Eu falo que, assim, se a gente fosse pensar, obviamente, ter filhos com uma idade menor que a minha, assim, eu acredito que seria um pouco mais fácil, assim, teoricamente. Digo assim, no sentido... Tem o ônus e o bônus, né? Mais nova também a gente é mais estressada. Eu penso em mim e penso assim, não, eu acho que se eu tivesse tido mais nova, eu não teria hoje como eu educo ou como eu penso em educar a Clarice. Mas assim, a responsabilidade eu senti muito, muito, muito grande. E eu demorei a ter filho também, antes de me propor a isso, né? Antes de falar, não, a gente vai ter filho, eu pensava muito assim, gente, que tamanha responsabilidade. É muita responsabilidade. Eu não é uma coisa, não é um objeto, não é algo assim que, eu enjoei e não quero mais.
né? É um ser humano que eu estou inserindo na sociedade, como ele vai ser, né? Tudo isso vem de mim. Você falando assim, eu acho tão bonito quando eu vejo um homem assim, 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 porque eu sei quem é a mãe. Gente, olha o tamanho da responsabilidade da mãe, né, em ter esse papel. E quando eu me descobri grávida, uma coisa que eu fiz muito foi estudar. Eu estudei muito, eu li muito, né? Eu comentei com você que eu li muito sobre tudo, assim, sobre educação, né? Sobre muita coisa, assim, que envolve maternidade. E eu descobri a educação positiva. E eu vi, assim, o quanto nós educamos e fomos educados, às vezes, dessa maneira, assim. Claro que com a maior das boas intenções, ninguém fez nada, né? Os meus pais, seus pais, ninguém fez nada com o intuito de te prejudicar, claro que não. Mas como essa relação de respeito, porque na nossa época era assim, cala a boca, menino, você não tem que querer. A minha mãe fala que quando a gente era pequena, a gente falava, mãe, eu quero vestir isso. Ela fala, você não tem que querer, você vai vestir o que eu quiser. A geração dela fez isso, né? Então, Sua mãe, então a assim, minha. algo que veio pra ela e que ela passou pra nós, e que assim, eu falo pra ela assim, ela fala que arrepende de ter batido e tal, eu falo, mãe, tudo bem, isso nos formou o nosso caráter, né? Mas hoje eu percebo assim, o quanto essa educação positiva, o quanto essa educação de respeito, o quanto o exemplo é importante. São fundamentais. Fundamentais, né? Então assim, essa questão de violência, eu acho que tudo, hoje nós estamos vivendo um momento, né, no mundo, onde a gente vê assim, que a ganância, a falta de respeito, né, todos esses fatores que a gente está citando aqui, o preconceito, tudo isso, está lá acontecendo uma guerra. Né? A gente numa pandemia, né? Uma guerra, quer dizer. Prestes a acontecer uma guerra, né? Assim, o desespero daquelas pessoas, assim. As imagens estão chocantes. Então, se a gente for pensar que isso tudo acontece a partir vem do berço, né? Vem de uma base. Por que isso tudo está acontecendo? Por que então, vem tudo da base, né? Da criação, da educação, do desenvolvimento, Mas você sabe assim, você falou de responsabilidade, né? Você até assim... Suspira. Mas eu acho, né? Tem psicólogo e pedagogo para falar sobre, pelo tamanho do amor que uma mãe sente por um filho. Então, não que você tenha, seu companheiro tem a mesma responsabilidade. Eu tenho certeza que ele é consciente disso, porque eu conheço também. Mas é porque a gente fala assim, responsabilidade, porque o amor que uma mãe... Meu marido fala que corta o cordão umbilical ali, é só, assim... É só físico, né? É só físico, porque o psicológico não corta. Não. Então, assim, a gente mãe, a gente sabe quando o filho não tá bem, ele pode estar em outra cidade, que você sente. É uma coisa, para as mães que são sensitivas, e eu acredito que são a maioria, a gente sente. Você vai ver quanto mais a Clarice crescer, a gente sabe, a gente sente. Porque é um amor, assim... que eu não encontro parâmetros, eu não encontro, né? eu não encontro paralelo, não encontro, eu falo assim, o amor que uma mãe tem num filho, por isso que eu sempre procurei entrevistar mães de condenados com muito cuidado, todo tipo de mãe, porque a mãe, ela vê o filho como filho, e quem sou eu para julgar, para falar alguma coisa? Então, assim, as mães que perdem filhos, é muito intenso isso, e a gente está tentando explicar toda essa intensidade aqui. Quem é mãe sabe o que a gente está falando. Mães que perderam filhos, mães que têm muitos filhos e elas conseguem amar todos os filhos, elas amam. Então, assim, e às vezes alguns filhos nem entendem, assim, porque às vezes um é mais problemático, aí você fica assim, nossa, mas por que, mãe? Porque, tinha que fazer isso com ele, mas ela ama. Claro que as mães também têm alguns preferidos, aí não vou negar não, eu já conversei com várias mães também e a gente percebe. Mas o amor, ele é igual. O amor é um negócio assim... Eu sempre brinco com meu filho assim, desde pequenininho eu falo sempre, você saiu daqui, eu te conheço, hein? Você saiu daqui, eu te conheço. Eu falo, mãe, você saiu daqui, eu te conheço, né? Quando ele tá tentando assim brincar, criar algum tipo de visão turva para não entender o que ele tá querendo, é muito brincadeira, muito palhaçada entre nós. Você fala, eu te conheço. Mas é isso, assim, eu vi, quando você colocou muita força na palavra responsabilidade, é porque é mesmo que você falou no amor. E é mesmo, você tá certinho no que você falou. E eu vi muito participei de todo esse processo da Kézia, porque ela, enquanto empresária, né, mulher de negócios, se deparou com aquela questão, assim, e nós estávamos num momento de ampliação, né, Kézia? Justamente. Nós passamos por um momento de crescimento ali, um momento de ampliação, e ela o tempo todo, né, tipo,
Tá, agora não é o momento porque a gente está crescendo, né? Então vou adiar um pouquinho. Ah, tá. Sabe? Aí esperava um pouquinho. Desculpa de cortar, mas assim, a Protege é um filho também, né? Então, assim, era um sonho nosso esse desenvolvimento, né? Essa ascensão. Então me doía pensar que ia acontecer e eu não poderia participar, eu não ia ver isso acontecer. Nossa, era um sofrimento muito grande. Eu tive crise de ansiedade, eu tive que passar por um processo de tratamento na época, porque eu sofri muito com isso, sabe? E ela passou por uma situação, e eu sempre falei com ela, falei, olha, a coisa acontece na hora certa, tudo a seu tempo. Ela sempre escutou muito isso, tudo a seu tempo, né? Como veio no momento certo e a gente conseguiu administrar né? E a mulher de negócios não deixou de ser mulher de negócios, né? Ela simplesmente está ali uma empresária mãe, né? Mas uma equação difícil é essa, né, gente? Vamos ser hipócritas, não pode falar a verdade? Assim, é muito difícil. E uma coisa é falar, Leite. A outra é viver. Outra é viver. Entendeu? Assim, é aquela frase do Caetano, né? Cada um sabe a dor, a delícia de ser o que é. Mas é verdade, assim, eu me lembro, cobrindo mensalão em Brasília, né, o auge, assim, político e tal, e meu filho estudava do lado de casa, lá no plano piloto. Mas, assim, eu chegava, às vezes, 9 da noite, 10 da noite, ainda tinha que passar as matérias, né, fazer o compilado do dia, tal, para entrar no jornal no outro dia. Meu filho já tinha feito o dever de casa, tomado banho, quantas vezes eu cheguei, ele estava dormindo. Quem tinha feito isso? Meu companheiro. Então, assim, eu senti a culpa, porque mãe nasceu para ter culpa, não adianta, a gente se sente assim, tem como, mas eu fico pensando, e as mães que não têm isso, que não tem essa pessoa para ajudar, para contribuir, para falar assim, deixa comigo. Então, assim, nossa, como eu sou grata também ao meu companheiro, porque se eu sou profissional, se eu conseguir, né, alcançar algumas ações na minha vida profissional, eu agradeço muito a ele. Muito a ele, agradeço muito a ele. A literatura fala que é a rede de apoio, né, que a gente tem. E, nossa, gente, é importantíssimo. Assim, hoje, por exemplo, a Clarice fica com a minha mãe, né, para eu vir trabalhar. E assim, aí no início eu achava tão difícil, eu pensava, não, minha mãe não vai dar conta, minha mãe já tem, né, já está cansada, né, tem lá seus afazeres e tudo. Aí hoje eu vejo assim, a alegria dela de poder cuidar da minha filha. E ao mesmo tempo eu vejo a alegria da minha filha. Tem dia que eu tô amamentando ela termina de mamar e dá os braços pra minha mãe e fala sério, né? Assim, tipo assim, minha filha, a mamãe acabou de chegar. Tem isso também, porque o meu chamou a babá de mãe uma vez. Nossa, eu escutei aquilo, eu fiquei olhando assim e tal, mas eu achei muito bonito, porque você tava chamando ela. É porque tá sendo muito bem cuidada. Você falou da rede de apoio, assim, que bom que você tem sua mãe, ou tem uma tia, ou tem uma prima e tal, mas eu, assim, minha rede de apoio foram as babás, que eu rezo para elas todos os dias. São mulheres que me ajudaram demais a dar conta, e mulheres que me ensinaram demais, porque até por coincidência eu sempre contratei mulheres já com certa idade ali, 45, 35, 60 anos, e elas tinham uma paciência com meu filho, e foi coincidência, eu não falei assim, não foi estratégia da minha parte, mas como elas me ajudaram. Eu me lembro do episódio uma vez, eu saí mais cedo, eu morava em Uberlândia, o Henrique era pequenininho, eu saí mais cedo do trabalho e fui correndo para casa antes de eu ir para a faculdade, porque eu terminei a faculdade e já tinha nascido, a faculdade de comunicação social. Eu cheguei em casa, estou escutando gargalhadinhas. Gente, o que esses dois estão fazendo? Gargalhadinha. Fui chegando assim, pé de pé, né? Ela estava fazendo um bolo e ele pegou, no ângulo que eu estava, ele pegou um pouquinho de farinha de trigo e jogou nela. E ela jogava nele. Gente, os dois fazendo bagunça, assim, brincando, quer dizer, que momento, que delícia de ver aquilo. Naquela época não tinha celular para tirar foto, essas coisas todas, assim. Marcou. E quando eu cheguei, ele me olhou assim, nossa, minha mãe vai ficar brava, né? E ela também assustou, assim. Eu comecei a dar gargalhada dos dois, assim, brincando. Gente, é por Deus uma pessoa cuidar do seu filho com esse amor. Nossa, demais. Então, assim, eu sou muito grata. Essa rede de apoio que você falou, ela é, assim, fundamental. É muito importante. Eu falo que meu marido também, eu falo muito isso pra ele, que se não fosse ele ter a responsabilidade que ele tem e ser o pai que ele é, eu não vou falar que ele me ajuda, não, porque ele é pai, ele é o pai. Ele cumpre o papel dele. Ele cumpre perfeitamente o papel dele. Eu acho que se não fosse assim, eu não conseguiria, porque é muito. Você conseguiria, mas seria mais difícil, né? Seria muito mais difícil. Muito mais. Assim, você teria traumas, você teria mais traumas. Porque a gente tem, traumas todos nós temos, você teria. Muito
não é fácil, assim, é um amor tremendo que justifica tudo, mas é doloroso, todo o processo é doloroso, é sofrido, né, é difícil, não é fácil. Não, fora as dúvidas que a gente tem assim, além, tá tudo perfeito, você tem recursos financeiros, materiais, emocionais e tal, mas você olha a criança no berço, de repente você fala assim, nossa, será que vai respirando? Não. Aí você vai lá. Ou então assim, nossa, cai agora, gente, tá roxo. E essa febre, como é que faz? Gente, é uma luta. Os pediatras, eu vejo muito pediatra falando assim, gente, é a criança normal, a criança normal espirra, é o nariz entope, que bom, né? E tal, é normal, tá tudo certo, né? Mas as expectativas aumentam muito. Meu filho também foi criado por 2 pais e 3 mães. Ei, João, hein? É porque vô e vó é Sim. pai 2 vezes, né? Então... E com mais sabedoria, né? Então 2 pais porque foi pelo vô e 3 mães porque foi pela minha mãe e por mim, né? Então, eu valho por uma e minha mãe por 2, mas também tive sorte nesse sentido. Né? Deixava com os avós, assim como a Kézia hoje, né? E essa questão deles é a base, né? Eles tiveram uma base aí, né? A da Kézia tá tendo, os nossos teve uma base muito bacana, né? Você com o seu companheiro e com a sorte que teve com as babás. E isso a gente vem conseguindo conciliar todos esses papéis que a gente assume, né? É igual você está falando, no seu caso, você tinha que chegar, você já trabalhava, você foi mãe jovem também, né? Jovem, 23 anos. Tinha que chegar do trabalho, o marido e o filho para se dedicar. E a casa. A casa, o sustento, os projetos do trabalho. Então, assim, gente, a mulher é o famoso se vira nos 30, né? Muito. A gente se vira nos 30, não tem jeito. Por isso que eu te falo, assim, que a gente não deixa de comparar, né, Leite? E aí todo mundo cobra um pouquinho dessa atenção, né? Muito, Mas sabe uma coisa que eu queria abordar com vocês aqui? As empresas... E assim, eu tive também, nossa, a felicidade de trabalhar em empresas que entendiam quando eu fui mãe. Aquela questão assim, às vezes você precisa sair mais cedo, você precisa fazer alguma coisinha e tal. Eu sempre procurava compensar nos momentos de não turbulência, aqueles momentos que eu precisava. E eu tive muita compreensão dos meus chefes, dos meus colegas, da empresa de maneira geral. Nossa, isso é importante demais também, porque você trabalhar num lugar que você não tem essa compreensão, fica muito doloroso, fica muito difícil. Então, assim, aquele momento que você tem que levar a criança ao médico, porque criança adoece, não tem jeito. E tem assim, por exemplo, meu companheiro levava muito meu filho para o médico, muito. Quantas vezes eu cheguei lá só para pegar o diagnóstico final, eu já sabia o que tinha que comprar e tal, mas ele já ia adiantando o lado, já levava lá que o médico podia atender tal hora, tal. Então, isso era muito importante. E assim, sou grata. E sempre procurei, assim, compreender esse lado da mulher no mercado de trabalho, sabe? Agora, assim, eu sei que tem gente que pensa assim, a mulher está aproveitando, tal. E isso, às vezes, é até restrição para a mulher ser contratada. Sim. O fato de ela estar em período fértil, o fato dela ter um planejamento de ter 2, 3 filhos e tal, porque onera muito a empresa, vocês sabem disso. Sim. Mas o que eu tentava compensar no meu período? Ser uma ótima profissional, de modo a fazer falta para a empresa. Com certeza. Eu sempre pensei isso. Porque também você ficar escondendo atrás de uma lei só para assim, agora eu sou mãe também, eu vou faltar quando eu quiser, tal. Ok, mas eu acho também você tem que ser uma boa profissional para você fazer falta, porque a empresa precisa de você. E a gente sabe que tem muitas funções assim, aliás, eu acho que qualquer função, mas a mulher desempenha tão bem, né? A mulher é tão organizada, a mulher é tão sensível, a mulher é tão companheira, ela é tão amorosa. Eu detalhista, acho assim, busca muito a excelência naquilo que faz, né? Exatamente, assim, e sabe o que eu falo sempre para as colegas, assim, para as funcionárias, né? Eu sempre assim, gente, nós temos que nos ajudar. Não pense que eu estou aqui, eu estou nesse cargo aqui hoje. Você pode vir para cá. Eu estou aqui hoje, não sou esse cargo, eu estou. Então, assim, porque eu ouvia isso de mulheres, assim, sabe, de competência, que eu tive a felicidade de trabalhar. Então, assim, é aquela questão da gente se ajudar. Não tem que uma puxar a outra, pelo contrário, você tem que uma ajudar a outra. Se apoiar. Exatamente. Agora, tudo envolve o profissionalismo. Porque uma coisa que eu vejo assim, e eu vejo isso muito, em mulher e homem, levar para o pessoal. Não, a questão do trabalho ali, a gente precisa, precisamos dar resultado. A gente tem que dar resultado. Então você vai pelo resultado que você dá. Não importa se você é mãe, se você, assim, isso não me interessa. Me interessa o resultado que você dá. O resto a gente vai compondo, a gente vai organizando, vai, né? Assim, Leide, eu acho que existem diferenças nesse aspecto,
porque a gente às vezes lida com a pessoa que trabalha porque ela precisa trabalhar, mas ela não gosta daquilo que ela faz. Você concorda comigo? O que mais tem. E você lida com aquela que trabalha, mas porque ela gosta do que ela faz e tudo. Hoje de manhã, um dos nossos colegas de trabalho aqui citou uma coisa muito bacana, que ele falou que o dinheiro é consequência do que a gente faz, né? E eu sempre falei isso muito para a Juscelé. Quando eu vim trabalhar com a Juscelé, eu já era formada, eu já era pós-graduada e eu estava fazendo o curso técnico de segurança do trabalho porque eu amei. Quando eu comecei a fazer a minha pós-graduação, eu apaixonei pela área de segurança do trabalho e eu falei, não, eu quero fazer o curso técnico porque eu vejo ali uma oportunidade assim de entrar no mercado de trabalho, né? Porque às vezes como enfermeira do trabalho na época era um pouco mais difícil, eu não tinha tanta oportunidade aqui em Patrocínio. E eu vi uma oportunidade também de conhecer mais sobre a segurança do trabalho, né, fazendo curso técnico. Comecei a estudar e conheci a Juscelé, vim fazer estágio com ela, né? E muitas vezes ela brincava comigo assim, ela falou, mas por que você quer fazer isso? Porque você já é formada, por que você vai trabalhar, por que você vai fazer sua área? Mas porque eu quero ter experiência na área de segurança do trabalho, eu quero conhecer. Eu saí de uma empresa na época e meu marido ficou assim, né, comigo, falou assim, mas você não pode fazer isso, ali você tem uma oportunidade de desenvolver e tal. Eu falei, não vejo essa oportunidade nesse momento e eu quero aprender, né, eu preciso aprender. Então, e nesse momento eu tinha um salário melhor do que quando eu vim estagiário, né, e eu falava muito para a Juscelé, eu acho que dinheiro é consequência. Nunca, Leide, nunca, como Deus no céu, né, Juscelé, nunca fez diferença pra mim, do fundo do meu coração. O que eu ganhei naquela época com o que eu ganho hoje, não fez diferença, como não faz. Hoje, às vezes o Juninho comenta alguma coisa comigo assim sobre dinheiro, eu nem sei, porque ele que administra lá, até na minha conta eu nem sei o que é. E assim, do fundo do meu coração, eu venho trabalhar todos os dias porque eu amo o que eu faço. E olha que no início eu prometi pra ela que ela ia trabalhar só por amor, né? Jamais, nunca na minha vida, eu nunca sentei com a Juscelé, né? Quando eu era funcionária dela, nunca pedi um aumento pra ela, né? Eu lembro uma vez que eu falei pra ela assim, nossa, meu sonho é ganhar tanto. E eu lembro exatamente o dia que ela me pagou esse salário, né? Eu fiquei muito feliz, né? Falei, nossa, era meu sonho isso. Mas de coração nunca fez diferença. O que eu ganhei no início, quando eu atingi o que eu falava pra ela que eu sonhava ganhar, nunca fez diferença, porque com o que eu tinha, eu sempre fui feliz com aquilo, eu conseguia gerir minha vida com aquilo, conseguia alcançar com a sua ajuda também, que a Juscelé me deu uma educação financeira. Nossa, como o brasileiro precisa, né? Todos nós precisamos. E isso me proporcionou, né, o que eu tenho hoje, que não é grandes coisas, mas meu, seu. Graças a Deus. Não, né? não é grande coisa às vezes, porque você quer alcançar mais coisas, mas talvez é um patrimônio assim, bom. Nossa, como diz um bom mineiro, tá compra e paga. Eu sou muito feliz, várias vezes eu falo pro meu marido assim, que eu olho pra nossa casa e eu penso assim, gente, nossa, assim, não tem nada, né, nossa casa é pequenininha, aquilo, é isso, mas eu falo, nossa, mas sabe? é sua. A gratidão. Ai, que bom, assim, sabe, chegar na minha casa, sabe, ter essa paz, assim, de estar que em foi casa. pensada, né, que cada cantinho. Que foi planejado, cada que cantinho tudo lá. foi feito com tanto amor, que eu e o Juninho, até uma lâmpada que a gente colocava diferente, a gente comemorava, sabe? Sim, sim. Mas ouvindo você falar, eu me lembrei de um curso que eu fiz, assim, gente, que é muito bom, porque eu sou comunicadora, eu não sou administradora. Então, quando eu comprei minha parte da empresa, eu tive que aprender a administrar. E eu não queria fazer um curso de administração. Eu não tinha nem tempo, porque eu tinha que ficar o tempo todo na empresa. Eu falei, não é o momento de eu fazer uma nova faculdade. E aí eu fiz o Empretec, é um seminário. Eu não sei se vocês já fizeram. Eu fiz. Pois é. Então assim, ela sabe do que eu estou falando, e só para trazer, né, para as pessoas que estão vendo, ouvindo e tal, é um seminário comportamental. Você fica intensamente fechado em uma semana, né? E aí você tem que montar uma empresa lá dentro, e sem dar spoiler aqui, né, para quem não fez, mas só falando básico, você tem que montar uma empresa de verdade e fazer essa empresa faturar.
E aí eu me lembro que tem uma entrevista que você faz e eles analisam as 11 características do comportamento empreendedor. Ouvindo você falar, eu lembrei de mínimo 3. Porque o tal do empreendedorismo, né, que muita gente tem um pouco de raiva dessa palavra, mas eu gosto. Gente, não adianta, a pessoa quando ela tem. E aí a busca de informações, correr risco calculado. Eu vi exatamente quando ela abandonou a segurança do fixo ali todo mês, que já devia ser razoável, ser bom, mas você abandonou e veio fazer o que você gosta. E isso pode parecer assim, meio papo desse positivismo tóxico. Ah, não, o dinheiro é consequência, mas se a pessoa trabalha por dinheiro, ela até ganha, vai resolver um monte de coisa na vida dela, mas você tem que trabalhar por gostar de trabalhar, porque quando a gente gosta, a gente faz até de graça, como eu já fiz várias vezes na minha vida, você faz até de graça, você gosta. É quase isso, né? É diferente. Sim, mas assim, eu falo que é diferente, Leite, porque assim, quando você trabalha por dinheiro, parece assim que... Nossa, parece que aquilo é contado, parece que não dá, parece que não rende. É doído, sai a forceps. Justamente, sabe? E não, quando a gente faz o que a gente ama, assim, tudo bem. Igual esses dias eu comentei no celular, eu falei, nossa, a gente teve reajustes aqui, né? Eu falei com a Ju, falei, nossa, obrigado. Não mereço nesse momento, porque eu nem tô trabalhando assim como deveria, né? Mas vai fazer diferença, porque agora eu tenho uma filha, né? Tal. Tem que comprar o leitinho da criança. Tem que sustentar a outra. Ela falando como deveria. O que vale não é a carga horária, né, Leite? É o resultado, né? Por que tem gente que ganha 10 mil dólares numa hora? Então não é carga horária mesmo, não é. Claro que para você aprender a carga horária faz a diferença, mas depois que meu marido fala assim, uma coisa até meio vulgar, ele fala assim, gente, o boi com o tempo, ele leva o carro só assim jogando o corpo, ele não precisa nem fazer força. E a gente profissional do mercado de trabalho, é assim, quando você aprende, você faz. Você já percebeu assim que até nisso a gente se sente culpado? Eu não sei se é uma sensação só minha, mas eu me sinto. Mas eu posso falar uma coisa. Eu chorei várias vezes, Ju, nesse momento tá assim, tá assado e tal. Nossa, eu me sinto muito mal. Mas calma, olha, eu vou te falar uma coisa, muita gente... que a gente não consegue passar para ela, né? Mas você sabe que conversando com os psicólogos, ou categoria que eu gosto, porque eles me ensinam tanto também, mas assim, eu já fui muito perfeccionista. E aí, eu sempre sinto meu marido que ele me ensinou demais na vida. Ele é um empreendedor nato. E ele me ensinou muito. E ele falava assim pra mim, principalmente quando eu retornei pra cá, tinha trabalhado em grandes empresas, ele falava assim, ó, não exija dos outros aquilo que você é. Você vai sofrer e se decepcionar. Porque sempre tem gente melhor ou pior que a gente. Então ele fala, não exija dos outros. E o perfeccionismo, ele te leva a crise de ansiedade. Isso eu ouvi de um psicólogo, que é um passo depois para a depressão. Então, a gente tem uma fase na vida que a gente é perfeccionista mesmo e quem nega tá mentindo. A gente quer se assegurar de todos os detalhes, a gente quer o controle ali na mão, mas com o tempo você vai se desvencilhando disso no comportamento. E a melhor coisa que tem, Kézia, é confiar nas pessoas. Claro que é um longo caminho para que as pessoas mereçam a confiança da gente. Mas você vai confiando, eu vejo claramente na postura dela como ela confia. É muito linda a história de vocês duas. Você veio para cá para trabalhar, hoje você é sócia. E o que une uma sociedade é a afetividade, não é contrato social. Isso eu aprendi a fazer na faculdade de Direito. O elemento básico da sociedade é a afetividade. Se não tiver isso, que é o respeito, ou outra pessoa pode falar a palavra que ela quiser, que ela melhor acha que encaixa, é a afetividade. Então, assim, vocês gostam uma da outra, vocês respeitam uma a outra. Agora, esse perfeccionismo, ele passa, pode ficar tranquilo, ele passa. Principalmente quando sua filha crescer, e você falar assim, você vê que, tipo assim, a gente não tem controle de nada, nem de ninguém, especialmente de filho. Justamente. A gente não tem. Não, e a questão é que ela não estava aqui o período que ela ficou um pouco em casa, um curto período. E aí pergunta, eu fiquei louca aqui, eu falei, gente, agora? Esse filho chamado medicina é da Kézia. Né? Então quando ela retornou pra mim, eu falei, não, pode. Toma que o filho é teu. Você que pariu, agora você embala. Segurei as pontas aqui do meu chuteiro, agora toma. Mas quase que eu fiz já um estrago no setor dela, né? Porque não é minha praia. Mas gente, nada como o tempo, né? Pra gente ir aperfeiçoando, a gente passando uns baques deles também. Mas é bom demais. Gente, eu acho uma delícia. Antes eu não achava, mas assim, hoje eu acho uma delícia. A pessoa fazer falta. Gente, você sabe que tem colaborador que tira férias, você fica rezando pra ele voltar. Verdade. Aliás, no meu caso, é todo mundo lá. Clarice, eu fico doida que a pessoa volte, porque assim,
a gente precisa das pessoas, elas são muito importantes numa organização, né? E assim, Leide, a gente também, hoje eu estava conversando com a médica que nos ajuda aqui na medicina, eu estava falando para ela o quanto é importante para nós, como seres humanos, o senso de utilidade, né? Isso é vital para nós, né? A partir do momento, as pessoas quando têm aquele período de atividade e que depois já vão assim acomodando, né? Às vezes já param um pouco de trabalhar, ou que às vezes se aposentam, né? Ou que assumem outras responsabilidades. Às vezes o deixar de ter aquela rotina ou deixar de ser útil para alguém, para alguma instituição, é doentio, né? Nossa, isso dá muito problema de depressão, né? Muito. Eu, nesse período que eu fiquei em casa, nossa, gente. E ela virava assim, então, eu acho que eu não sei se eu vou voltar. Eu falava muito disso lá. Nada como ter experiência, né? Passa. Daqui eu só falava assim, daqui uns dias vai dar tudo certo. Você com uma criança de 1 mês, né? Eu pensava assim, gente, a gente acha que ninguém vai ser capaz de cuidar como a gente, né? A gente tem certeza. Você tem esse momento assim de... A gente tem certeza. Né? De loucura. Piração. Né? E aí eu pensava, não vou conseguir voltar a trabalhar, vou ter que cuidar dela até ela poder ir pra escola e tal, né? E ficava tentando já. Eu sou muito planejadora, sabe? Então eu sempre ficava tentando calcular as coisas, como que podia dar certo e tentando. Mas na Bíblia fala que a gente faz planos e a resposta vem de Deus. Não é? Né? Isso e aí Deus tem a ver mostra no momento certo. Tem a ver com controle. A gente não tem controle de nada. E quanto mais rápido você entender isso, menos eu sofro, né? Mais feliz você vai ser. Porque você olha assim, você fala, Deus, quantas vezes na minha vida eu falo assim, Deus, transforma um. E aqui, tem que fazer. Como você disse, né, sobre essa questão aí do respeito, às vezes, da empresa com essas questões da mãe, né, com esses momentos da mãe. Nós éramos, até um ano atrás, praticamente 99% da equipe feminina, só mulheres. Né? Tínhamos um enfermeiro na equipe. Sim. Depois veio meu filho trabalhar comigo. E agora sim a gente está diversificando mais. Estamos já com um técnico de segurança, 2 gestores. Está começando a vir uns homens para a empresa. Sim. Mas até então, durante vários anos, mais de 10 anos aí, só mulheres. Né? E não era porque a gente queria, não. Eu sei, mas é natural, né? Vai acontecendo naturalmente. E a gente vivia muito isso, porque muitas começaram a trabalhar conosco, né? Engravidou durante o período que estava aqui. E foi embora. Depois de um tempo, né? Mas assim, nós passamos por essa trajetória delas, né, terem seus filhos e tal, e começar ali com as crianças. Depois tem ainda, né, a Daiane Cruz está aqui com a gente, sim. Que engravidou aqui. Sim. Outras não vieram com crianças pequenas. Esses dias eu até falei, tá quase conseguindo já arrumar a Protege Creche. Porque... Ideal. Ideal, vocês vão ser pioneiras. Não, esses dias eu brinquei com uma das técnicas aqui, falei, nós vamos fazer uma creche, todo mundo aqui. Ela falou assim, não, Kézia, eu não quero, porque se meu filho fizer alguma coisa com a sua filha, e se vier, mas isso não vai dar certo. Menina, mas é ótimo. Você sabe onde eu vi essa experiência? Na Coteminas. Se eu não me engano, uma das primeiras empresas. Em Minas, eu acho que sim, não sei no Brasil, mas é criar uma creche para as funcionárias. E pesquisas lá mostravam tanto que as funcionárias ficaram mais produtivas, que deixaram de preocupar, assim, busca, não sei o que e tal. Nossa, eu acho isso assim. Eu gostaria de ter tido uma creche no meu trabalho quando meu filho era pequeno, porque tá ali do lado, né? Hoje nós temos pais com crianças pequenas, mães com crianças pequenas trabalhando aqui, né? Gente, vocês viram como é que está avançando? Eu estava lendo, eu não sei se o governo de Minas já virou lei, já instituiu, mas que os trabalhadores do serviço público, os pais, que eles possam ter 20 dias de licença paternidade, vocês viram isso? Nossa, gente, isso é muito importante. Tá avançando, porque o pai também precisa fazer um tanto de coisa quando a criança nasce. Sim. Gente, quando a criança nasce, a mãe precisa muito do pai, né, por perto, é um fator assim... Precisa, nossa. gente, esses dias uma amiga minha teve bebê e ela falando, eu fiquei de levar o presente pra ela, só que ela falou assim, não, o fulano passa aí e pega. Eu falei, então tá bom, joia, era fralda, tudo. 5 dias depois ela não foi buscar, como a fralda era de recém-nascido, eu falei, amiga, tô chegando aí, porque eu tenho um hábito de não visitar recém-nascido. Eu acho que incomoda a mãe, incomoda a criança, tá? Eu vou depois, né? Tá vendo? Só eu. E a mãe tá daquele jeito, né, nos primeiros dias. Ai, gente, tá linda, né? Ai, assim, a gente se sente exaurida. Muito, a questão é essa. Tá e aí eu cheguei lá, ela olhando pra mim assim, com a voz meio chorosa.
Leide, você me desculpa, mas depender de homem, né? Eu falei assim, amiga, eu entendo perfeitamente. Ele deve estar maluco, correr pra lá, buscar fralda, buscar não sei o quê, buscar pano. Eu falei, eu entendo. Eu falei assim, eu fui meio folgado, mas porque você ofereceu que ele ia passar lá, eu falei, às vezes numa das idas e vindas ele passa. Ixi, gente, mas pega. transtorna, né? As primeiras semanas da nossa vida é um transtorno, assim, até que a gente adapta com a rotina. Eu levantava de noite pra olhar se o Henrique tava respirando, isso aí eu confesso, eu fiz isso algumas vezes, põe um espelhinho assim pra ver se tá respirando e tal. Gente, porque você fica assim, você fica meio doida, meio doida. E os hormônios também estão subindo e descendo na gente também, né? Comentando aqui esses dias, gente, mulher grávida é insuportável, né? Porque os hormônios deixam a gente assim num estado. Mas é só você levar. Apesar que os hormônios a gente tem que lidar com eles o tempo todo, né? Nós tivemos na gestação. Não, mas ali no puerpério, os hormônios eles estão se readequando o corpo, né? Tá muito intenso. E você tá naquele, né? Assim, você tava grávida, você tava no pico, de repente cai, né? Então. Essa amiga minha, ela tava com voz chorosa, a hora que eu cheguei lá. Do nada, você chora. Eu chorava, meu marido falava, o que foi? Eu não sei. Eu quero chorar. Eu gosto de chorar, mulher. Eu quero comer feijão com sorvete. Me deixa. Olha pra você ver quanta coisa que a mulher tem que administrar, né, gente? É hormônio, é humor, né? É perfeccionismo. Sensação de vazio. Né? De achar que ninguém dá conta de cuidar. Eu tô lembrando tudo que você falou, de achar que ninguém dá conta de cuidar do bebê da gente igual a gente. Não, eu cheguei aqui chorando pra isso um dia e falei, Ju, por que você deixou eu ter filho? Por que você não Agora você entendeu o porquê quando ela falou que ia ter o segundo. Você já ganhou diferente. Mas dizem que o segundo, assim, eu não tive o segundo, mas dizem que o segundo é assim, tá comendo terra, deixa, tá bom. O primeiro você cai, o bico no chão, você vai igual um ninja, pega o bico e vai lavar. Meu irmão no tava segundo aqui esse você final de fala. semana, ele falou assim, Kézia, deixa eu te contar uma coisa, se fosse tão frágil assim, não teria tanta gente nesse mundo. Então assim, calma, relaxa, não é? Porque eu falo pra ele assim, Leide, eu acho que o pior, a mãe profissional de saúde, eu não sei se alguém tá nos ouvindo vai se identificar, mas a gente que é profissional de saúde, a gente tem uma neurose a mais, entendeu? Então assim, como você tem um certo conhecimentozinho ali na área de saúde, você já começa a ficar neurótica com tudo. Mas a Um neurose espirro não é simplesmente um espirro. Não, assim... Não, mas a neurose só muda de profissão. Por exemplo, eu sou jornalista, eu tinha medo que levasse meu filho, roubassem ele. Eu tenho também. Eu saio da casa da minha mãe e falo, mãe, fecha o portão. Fecha. Gente, eu acompanhei aquela história. Nossa, eu como técnica de segurança, então meu menino sofre. Então. Gente, eu acompanhei aquela história do Pedrinho lá em Goiânia, que a Vilma foi lá e trocou, pegou o bebê e levou da mãe. Nossa, gente. Então, assim, eu pensava assim, eu entrevistando e ela, a mãe, meu vê Deus. as coisas e coloca aquilo na cabeça assim, isso vai acontecer, né? É o medo pavoroso. Mas eu vou te falar, a intuição da gente, não, se você consegue perceber, ela não falha. Você tem que ficar em cima. Não que assim, não tô levando aos exageros, mas assim, a intuição da gente, a gente sabe. Não, gente, não, eu falo, eu até brinquei, assim, que eu acho que a gente vira um pouco animal, porque nesse momento que a gente tem filho, a gente fica numa não é fragilidade, mas você fica tão assim vulnerável para proteger. Você não é, e ao mesmo pelo tempo, contrário, você fica e ao mesmo forte, tempo uma os seus onça. sentidos estão ligados. Olha o episódio que aconteceu comigo. mesmo. Eu morava num apartamento pequenininho, em Uberlândia, o Henrique era bebê. Eu cheguei muito cansada aqui de patrocínio e tal, e coloquei ele na minha cama, que era colada na parede, do jeito que ele estava naturalmente protegido de um lado da cama, e coloquei ele colado na parede. Eu dei 10 passos para tomar um copo com água. Me deu um negócio, eu virei e falei, opa, eu voltei para olhar ele na cama. Ele estava com o bracinho assim para cair. Ele ia cair. E, sei lá, uma queda meio alta, mas bate a cabeça no chão. Gente, aquilo, eu sentei, assim, eu tenho uma não é uma brincadeira, é um exercício de fé da minha parte. Obrigada, Nossa Senhora. Eu sempre falo assim, obrigada. Falei, obrigada, porque ele ia cair, bater a cabecinha no chão. De noite, pensa, com sono. Nossa. Vocês sabem, se são da segurança do trabalho, bate a cabeça, não pode. Gente, mas assim, 10 passos, ele, questão de 5 segundos. Não, Agora eu descobri então por que meu filho não aprendeu a subir em árvore, né? Técnica de segurança. Ele não fez NR35, entendeu? Não tinha cinto de segurança. Hoje ele pula de bungee jump? Hoje, depois que ele tem liberdade? Não, então, graças a Deus ele se tornou técnico de segurança. Ela não sabe, né? Ela não sabe. Mas só sei assim, falamos aqui muito da mulher, né, do ser mãe, porque gente, a gente é uma só, né, psicossomática, nós somos mãe, mulher,
empresária, cidadã, colega, amiga. Então, assim, vaidosa, a gente é tudo isso. E eu gosto muito de falar, eu gosto muito de ser mulher. Ah, eu também. Eu admiro muito a mulher, assim, eu sempre, assim, que eu posso... Se há uma coisa que eu procurei, porque a mulher tem muita competitividade, mas se há uma coisa que a experiência trouxe para mim é o seguinte, a gente não precisa competir, a gente tem que ajudar umas às outras. Isso foi aprendizado, não estou falando que eu sei isso desde de trás, não. Sim. Então, assim, a gente precisa ajudar umas às outras, Inclusive, porque para estamos sair todas de... no mesmo barco. Inclusive para sair de rótulos, né? Que não são colocados. Rótulos desde a parte de estética, né? Coloca lá o rótulo do padrão do corpo, do padrão de tudo, né? De como você se veste e uma série de padrões e rótulos de como você realmente tem que ser. Graças, né, a muitas mulheres isso vem sendo quebrado. Né, eu sou fã da Marília Mendonça, né? Eu também. E ela quebrou aí, do tempo. exatamente, quebrou aí muitos tabus em questão de colocar realmente, olha, O valor da mulher. o valor da mulher e gente, Como então pessoa, somos né? pessoas, exatamente. Então eu tenho direito sim de tomar minha cerveja, Independente, entendeu? né? Eu tenho o direito de vestir da forma que eu quero. Eu tenho o direito, se eu me sinto bem com esse Com o meu corpo, corpo. tá tudo Ela certo. ela tem várias músicas, mas ela tem duas que para mim definem a Marília como compositora. A primeira música é uma que ela fez para o João Neto Frederico, foi ela era criança praticamente, e uma música muito assim profunda. E a segunda, só para colocar duas, que ela tem várias canções, A Troca de Calçada, porque ela fala da mulher, né, que assim, nossa, eu acho essas duas músicas assim que definem ela, e isso assim foi tese até de uma conversa minha com professores de universidade, porque quando você lê, você fala assim, como é que pode uma pessoa sem essa experiência, mas ter essa sensibilidade e se colocar no lugar da mulher. Vocês veem assim, as amigas mais próximas ali, que são a Maia e a Maraísa, elas não se recuperam, porque é muito difícil, a maneira era muito importante para elas. E a Marília, eu ouvi assim, desde que ela tinha os dois, eu ouvi os empresários, o pessoal importante também, tá vindo a menina aí do Jorge Mateus, o Luan Santana falando, nossa, a Marília é boa, menina fera, compõe demais, tal. E no meio da música, o compositor é muito valorizado. Sabe? O cantor é aquele que vai lá e faz o show e tal, mas o compositor é muito valorizado. E ela, além de ser compositora, cantora, né? Então, uma figura assim... Tanto é que viveu pouco tempo, né? Veio e foi embora, viveu pouco tempo. Uma grande mulher. Cumpriu a área dela, pra dela. ela, melhor. Né? Eu acho que ela marcou que assim, cumpriu jamais será muito. esquecida, né? Cumpriu muito bem a missão que ela Mas veio. abriu o caminho para muitas, hein? Muito. Sim. E assim, eu tô acompanhando alguns nomes aí agora, por exemplo, a Paula Matos, que é uma super compositora, também tá vindo aí. Meninas se escrevem muito bem, Olha são só, liberais olha e só. liberadas e pronto, e não tem vergonha de assumirem, né, ali a sua condição sexual e pronto, e vai. E eu acho muito legal isso, acho isso libertador. Importante. Exato. Gente, quem é feliz não enche o saco de ninguém. Não é? Ah, gente, fala isso essa- sempre, né? Você já viu quando você contrata uma pessoa feliz, bem resolvida? Gente, É bom ela demais. faz, Essa né? pessoa ela agrega com os outros, ela ri, tem que trabalhar fim de semana, ela trabalha, não reclama, depois te Resolve pega os folga de problemas, boa, né, de com tira. tranquilidade, faz diferença. Faz É diferença. verdade, é verdade. Essa é E uma essa frase busca realmente da muito bem colocada. felicidade, assim, ela tem que ser um processo leve, né, na nossa vida. Né? Mas eu quero dar uma Porque- de entrevistadora com vocês aqui agora. Desculpa, pode terminar. Não, pode falar. O que vocês, mulheres, vocês duas, assim, o que vocês aspiram na vida de vocês, assim? O que são coisas assim que falam, enquanto mulher, eu tenho que fazer isso ainda? Pode ser um projeto pessoal, um projeto amplo, uma filosofia. O que vocês, assim, pensando que a gente está próximo e ia comemorar mais um Dia Internacional da Mulher, e se a gente lembrar o que marcou, né, mulheres que brigavam por condições de melhor salário e tal, tiveram que fazer um protesto, foram queimadas em fábrica, não sei o que e tal, assim, aqui, né, no conforto desse ar-condicionado, desse espaço maravilhoso da Protege aqui, o que vocês aspiram, assim, o que vocês pensam? Ou também fazer para outras, o que seria, assim? Pode falar. Pode ser? Você vai ter na ponta da língua, quer ver? Sonhos são grandes. Eu não vou ser nem um pouco modesta, sabe? Pra quê? Vou ser nem um pouco modesta. Eu sempre tive comigo que eu quero deixar minha marca nesse mundo. E a história que eu estou construindo hoje é o Protege Minas. E eu quero trazer uma filosofia de empresa num formato diferente, né? Ela já vem aí de um formato realmente onde durante um tempo foi 100% mulheres. Não é isso, não é levantando bandeira, não é nada disso. Foi natural, né? Sim, não foi nada programado. Mas o que é o formato diferente?
é um formato, sim, de respeito, de uma empresa feita realmente por pessoas que amam aquilo que faz, que é feliz dentro daquele ambiente, entendeu? E principalmente que consegue realizar os seus sonhos ali. Hoje, uma pessoa que me faz muito feliz aqui dentro é a Késia, justamente por eu enxergar nela um pouquinho daquilo que eu sempre quis plantar aqui dentro. Né? Ela é, vamos dizer, é o protótipo, né? Já é aquela... É um pouquinho daquilo que eu realmente sempre sonhei com. Não sou empresária simplesmente para ter um sucesso financeiro. Claro, eu quero ter sucesso financeiro, óbvio, né? Mas quero muito mais que isso. Quando eu penso em crescer, quando eu penso em expansão, eu penso justamente em estar quebrando vários tabus na nossa área, porque são muitos. Né? Cita um deles, por exemplo, um tabu assim que Um grande tabu é colocar o nosso setor de saúde, segurança e trabalho como despesa. Tá. Esse é o maior deles, assim, e é por isso que muitas vezes é o setor que não funciona. E então trazer para ele na íntegra que não, ele é um grande do investimento. Ele pode reduzir sim muitos custos e ele é um grande aliado porque ele cuida do maior patrimônio da empresa. Que é os trabalhadores, são os colaboradores. E você permite né? trazer um dado, te interromper? O Brasil parece que é o segundo país em acidentes de trabalho, né? Olha a importância do que você está falando, né? Sim. Mata muito, sim. Né? Adoece muito. E está vindo agora as doenças psíquicas, né? No meio dessa história toda que a pandemia trouxe. Não é só isso, a tecnologia vem trazendo muito isso, enfim. E isso tudo, gente, a segurança do trabalho, ela precisa estar atuando, né? Ela cuida da mente, ela cuida do corpo, ela cuida justamente para você proporcionar qualidade do serviço, do produto que o empresário oferece. Né? Que nosso sonho é que a segurança do trabalho ela deixe de ser um departamento, ou deixe de ser simplesmente uma obrigatoriedade dentro da empresa, mas que ela realmente passe a ser uma gestão, que ela passe a fazer parte da vida das pessoas e que as pessoas vivenciem isso. Hoje existe uma obrigatoriedade dentro das empresas, que é a instituição da CIPA, e eu acho que a intenção da própria norma, que é a NR5, é fazer com que as pessoas também tenham um entendimento da segurança do trabalho, não só o Departamento de Segurança do Trabalho, mas que os trabalhadores também tenham a compreensão dos riscos, de tudo que envolve ali a atividade deles, e que eles atuem agentes divulgadores dessa filosofia. Exatamente. Né? Como que eles sejam também incorporem, é filosofia que vocês estão falando. Isso. Mas filosofia é muito carente de prática. É uma filosofia, porque parece que está no campo das ideias, né? É uma filosofia, mas tem que vir para a prática. Exatamente. Então, assim, é o nosso sonho fazer com que isso realmente seja uma cultura intrínseca ali, né? dentro da corporação, entendeu? Por ambas as partes. Porque eu fico pensando, às vezes você tem que brigar com um trabalhador, quer dizer, não é o meu caso, mas assim, coloca o capacete. Tipo, gente, ele é que tinha que estar brigando para colocar, né? Exatamente. Porque a cabeça dele. A gente tenta conscientizar, né? A nossa vida é o processo de conscientização constante. Mas o seu sonho, o seu projeto é esse também da filosofia, de colocar? Não, porque ele é muito bom, esse sonho é joia. Hoje eu acho até difícil, né? Ainda mais depois de tudo que a Jusileia falou, né? A gente fica mais emocionado. Porque assim, a Protege ela é o meu sonho. Desde quando eu deixei de trabalhar em determinado lugar para vir trabalhar na Protege, era um sonho conhecer a área, entender, né? E ter uma oportunidade de trabalho. E quando eu entrei na Protege, eu encontrei uma família, né? Eu falo que a Jusileia é minha segunda mãe. Né, não que eu tenha idade para isso. Dá uma abraço nela, por favor. Não que eu tenha idade. Que ela respira, toma uma água. É uma mulher que eu admiro, que eu me espelho. E né, que me ensina muito. Ela me ensina também, tenho aprendido muito com ela. Quem me dera. Você não tem noção. Você me ensina também. E para mim, especificamente. Então, assim, Leide, hoje, do fundo do meu coração, eu posso te dizer que eu sou inteiramente realizada aqui no Protege. Aliás, eu sou inteiramente realizada como mãe,
né, que hoje aquela coisa linda assim, que você tem lá em casa. Hoje eu falei da gasolina, eu acho que todo mundo já tá cansado de me ouvir falar. Problema de todo mundo, você vai continuar falando. Né? Eu sou muito realizada como mãe, sou muito realizada como esposa, sou muito realizada como filha, sou realizada hoje, graças a Protege, como profissional. Me realizei aqui, aprendi muito, hoje eu sou ainda, né, eu preciso estudar muito, a gente, né, faz isso constantemente, mas assim, graças a Protege, hoje eu sou o que eu sonhava ser, sabe? Então assim, de coração, eu quero que a Protege cresça, eu quero que a Protege seja, e não no sentido assim, eu não quero que a Protege cresça no sentido assim, eu quero que a gente se torne uma empresa nesse sentido assim de ganhar dinheiro e de não por isso. Não só isso. Não só isso, porque como a gente comentou anteriormente, isso é consequência. Mas eu quero que eu quero que a gente consiga realizar esse desejo assim de ver os nossos clientes podendo ter essa tranquilidade, né, que é a nossa meta, sempre foi. Nós ficamos muito felizes quando alguém nos fala assim, olha, eu indico essa empresa porque eles assumem a responsabilidade, eles resolvem os nossos problemas. É isso que a Protege sempre quis ser. É isso que sempre foi o nosso intuito. A gente sabe que no decorrer do caminho algumas coisas acontecem, talvez a gente ainda não conseguiu atingir a excelência que a gente anseia, com essa total excelência, mas o nosso sonho é esse, tá? Então assim, hoje eu como mulher, como profissional, eu sou extremamente realizada. O meu sonho é fazer com que a Protege seja excelência, só. Tá? Eu não desejo, eu não sei se isso é errado da minha parte, assim, de alguma forma, mas assim, não desejo grandes ganhos e eu não tenho essa ganância, mas eu acho que isso vai ser consequência, se vier tudo bem. Você tem ambição. Mas ambição é diferente de ganância, isso. Né? Isso, eu também tenho ambição. A ganância é você querer tudo pra você. A ambição é você querer sempre mais. Isso, justamente. A gente assim, quer bem vulgar o que eu tô falando. A gente quer ver a empresa se desenvolver, mas a gente quer ver a empresa se desenvolver de uma forma leve, de uma forma tranquila, atendendo os nossos clientes de uma forma como a gente sempre fez, né? Uma preocupação que a Jusileia sempre teve é que a empresa fosse o melhor lugar de se trabalhar e que a gente sempre atendesse com total excelência, né? Esse sempre foi uma prioridade nossa, em todos os sentidos, nos detalhes, assim, nos documentos que a gente entrega, que seja bem feito, que seja, né? E que a gente continue sendo, que a gente continue tendo esse idealismo. Esse é o meu sonho. Eu lembrei de uma frase, te ouvindo, eu quero um mundo melhor, a começar por mim. É a ideologia de vocês. Agora uma mensagem para as mulheres, assim, dá para sair agora? Antes disso, eu quero escutar o seu sonho. Meu sonho? Olha, eu já realizei tantos sonhos, mas agora acho que o meu maior, eu não posso dizer que é sonho, mas ajudar meu filho a fazer a transição. Que ele seja também uma pessoa realizada, que ele seja uma pessoa feliz. Ele já é, mas ele ainda está em fase de formação profissional. Então eu vejo assim, que o maior projeto da vida da gente é o filho. É o filho, é a filha, é a família. Então eu quero ver uma pessoa muito feliz como eu sou, com o que eu faço. Porque ele fala, mãe, você nasceu querendo fazer isso. Eu falei, filho. E ele está naquela fase assim, de estudar, de buscar. Ele vai achar o caminho dele profissional. Eu sei que vai, que já começou a achar. Mas eu quero estar aqui para ajudá-lo, para ampará-lo, para... E para vê-lo... Isso, o meu, assim... Agora uma coisa que vocês falaram aqui, eu pegando carona que vocês falaram... É a gente ser cada vez mais colaborativa com as pessoas. Eu quero assim também ser uma pessoa que os meus colaboradores gostem. E não só respeitem, eles gostem. Eu procuro ser assim, eu procuro ser aquela pessoa que compreende, que cobra, mas que se coloca no lugar. Porque a gente precisa melhorar o ambiente nas empresas, eu vejo isso assim, e vai muito do amadurecimento, porque quando você é jovem, você é muito exigente, você cobra demais, você às vezes dá umas respostas erradas na hora errada, você se pronuncia, não, a maturidade vai trazendo para você, que você falou, o ser humano é o maior patrimônio da empresa, e porque por exemplo, hoje no meu segmento que é rádio, você pode colocar rádio no automático, tá, mas eu falo, pra mim não tem a menor graça, eu quero ouvir o ser humano lá falando, brincando, errando, falando da hora e tal. Né? A gente quer isso, então eu falo, o patrimônio, né?
trazendo para a questão financeira, que eu sempre brinco assim, não, o ser humano ele não é coisa, ele é uma pessoa, né? Sim. Mas é isso, assim, o meu sonho é ver assim, meu filho, ajudar as pessoas. E ajudar as pessoas, sempre eu gosto. Eu falo, porque quando você ajuda os outros, você está se ajudando. Exato. Eu vejo isso. Faz diferença. Eu vejo isso, é o meu sonho. E eu pode começar por mim a mensagem para as Claro, mulheres? por favor. Acreditem em si mesmas. Acreditem. A minha mensagem, assim, a gente tem que acreditar em si. Eu tenho um livro que ele chama Autoestima do Seu Filho. E é muito legal, até depois, se você quiser, o tanto assim que a gente gostar de si mesmo, mas assim, não é aquela questão de ego, não. Ego tem muita diferença. É você gostar de si, porque quem gosta de si é amor puro. Quando você lida com uma pessoa que tem estima, que ela não leva nada para o pessoal, que ela entende, que ela compreende, como a convivência fica muito legal. Então eu falo para as mulheres, parem de competir, parem. Se você encontra com uma colega competitiva, embarrera isso. Não cria competitividade, mostra para ela que você é parceira, que você está ali para ajudar. Que a pessoa possa contar com você de verdade. A mensagem que eu deixo é isso, porque a gente não precisa de competitividade, a gente precisa de apoio. Tipo assim, vamos atravessar o rio cheio de crocodilo? Dá a mão aqui, a gente não vai soltar, a gente vai juntas. Porque a gente já tem que enfrentar tantos outros problemas, né? Que sejam com homens que não entendem essa condição da mulher. Então, vamos nós juntas a gente se entender, que o mundo acho que pode ser muito mais feliz, né? Mais tranquilo. É a minha mensagem. E a de vocês. A sua mensagem. Vai ser a sua. Você quer mais um tempo? Queria. Você quer que eu fale comigo? Pode. Olha, eu gostaria de deixar a mensagem, assim, eu acho que a gente falou muito das nossas vidas, né? Nós comentamos a respeito de como somos, né, mulheres nessa sociedade. E assim, o desejo do meu coração e que eu gostaria que as pessoas buscassem é essa realização também. Acho que a gente, uma vez eu ouvi de uma parceira nossa que a gente não veio nesse mundo para, né, simplesmente de passar por... Né? A gente não é só pela beleza, né? A gente tem que deixar uma obra. A gente precisa se reconhecer como seres humanos, de valor que temos. E muitas vezes as pessoas passam assim pela vida tão automaticamente, né? E não param para observar assim, o quanto ela é importante para alguém, ou o quanto ela pode ajudar alguém, ou o quanto ela pode ser reconhecida pelo que ela é. E isso é uma busca, são escolhas que nós fazemos também, né? Então eu acho que a gente precisa buscar o nosso lugar, a gente precisa se valorizar mais, né? A gente não pode se permitir assim tá bom, desse jeito tá tudo bem, né? Eu acho que a gente precisa querer mais e a gente precisa buscar. Não, eu já passei, minha idade já passou, ou não tem mais oportunidades. Quem disse que não, né? Então eu acho que vem até da nossa educação, a gente precisa deixar de nos diminuirmos e buscar o nosso lugar, né? E buscar reconhecimento, se for essa a sua intenção, e buscar a valorização, sim, e buscar a sua felicidade, seja ela qual for, né? Eu desejo muito isso para as pessoas, porque, como eu te falei, eu tenho essa felicidade, né? Eu sou muito feliz em todos os sentidos da minha vida, por ser mulher, gosto muito, por ter a oportunidade que eu tenho de fazer o que eu amo. Então, a minha mensagem é que as pessoas busquem isso, que elas tenham também essa oportunidade de viver a sua vida profissional, a sua vida como família, mas tendo essa oportunidade de ser feliz em todos os aspectos da sua vida, mesmo com as dificuldades. Eu quero, antes de deixar a mensagem, dizer que o nosso primeiro podcast, inclusive já vamos batizar, né? Ele vai chamar, como é que é? Procast? Não. Protege-cast. Não, a Neide deu uma ideia. Protecast. Mas o Protege-cast também acho que fica sonoro, fica legal. Acho que a gente pode fazer uma votação. Protecast ou Protege-cast?
Bom. Né? Os dois são sonoros, os dois são sonoros. E esse nome protege, ele é muito, esse substantivo é muito significativo. Muito, né? É muito, tem que aproveitar. Já traz, né? Uma sensação de segurança. É, exatamente. O que quando você se sente protegido, não é bom? Você não está bem? Não é? É a ideia de vocês, eu acho. Né? E o fato, né, do nosso primeiro podcast, ou vocês vão selecionar o nome? Protecast, ProtegeCast. Né, ter Trava-língua. Trava-língua. Ter a Leide aqui conosco não é à toa, né? É porque realmente, primeiro, é uma das mulheres é uma mulher que eu admiro muito e dentro da nossa sociedade vem fazendo muita diferença, né? Então, assim, a importância de tê-la conosco para nós é uma honra. Quando você aceitou o convite, foi quase soltando os fogos aqui, né? Ficamos todos muito felizes e é justamente por ter alguém que representa muito isso, da mensagem que nós temos, né, gostaríamos de estar passando hoje aí para as mulheres, do quão você pode fazer um papel importante, ter um papel importante na sociedade, como você tem, desempenha isso tão bem. Eu conheço um pouco da sua história, tive a oportunidade da gente, né, de conversar e te conhecer um pouco mais e perceber que você foi uma comunicadora desde cedo, né? Tipo, sabia o que queria, traçou seu objetivo e foi atrás desse objetivo, né? No meio desse caminho se tornou mãe, conseguiu, né, criar muito bem seu filho, esposa, né, dona de casa. Então, e fazer um papel tão bacana na sociedade aí, através da Rádio Módulo, né? Que traz informação, traz entretenimento, né? Tem um peso hoje, uma importância muito grande na sociedade. Então, para a gente é um prazer, deixo aqui minha gratidão, tá? Estamos abrindo aí, né, com chave de ouro. Eu posso agradecer, né? Devo. Muito obrigada. Eu fiquei muito emocionada com o convite, porque partindo de pessoas que eu admiro. Vocês são parceiras, são empresárias, são mulheres que, assim, eu aprendi a gostar das nossas conversas, né? Quase que anuais, e a gente foi só se aproximando e tal. E essa concepção que vocês têm de empresa, isso é muito legal, é humanizar as relações, vocês fazem isso muito bem. E assim, tudo que você disse, a gente vê nos outros que a gente carrega em si. Então, tudo que você viu em mim é porque você carrega dentro de si. Né? Porque a pessoa positiva é porque ela vê a positividade nos outros. Então, que honra, que missão aqui, espero que o povo goste, né, do que a gente falou aqui. Perdoe os meus erros, entendeu? As minhas falhas aqui, as minhas, talvez, verdades que eu tenho dentro de mim, mas não quero impor isso para ninguém. Acho né? que o legal do ProtegeCast, ou ProteCast, é que a nossa intenção era essa mesmo. Era bater papo. Era bater papo, né? E que bate-papo gostoso. Aí eu gostei muito, assim, quando você ficou muito emocionada falando, eu fiquei de cá também, só que a gente tem que segurar a onda, né? O colega também, não fala assim, não. Sério. Porque passa um filme na cabeça, passa. Mas, assim, que honra e contem comigo. E eu tenho certeza que, assim, por esse perfil que eu vi aqui hoje, vai ser um enorme sucesso, façam vários. E você tá com um bebê pequeno, a Jusileia, quando ela quiser ir lá fazer locução, trabalhar com a gente lá, fica à vontade, né? Ela vai achar, assim, uma meia horinha na agenda dela de 36 horas por dia, ela vai se dar o ar da graça, porque ela... Vocês duas são comunicadoras natas, assim, e ela já tem aquela entonação toda, fica à vontade, o convite já tá feito, tá? Olha por favor. só, gente, eu posso acreditar nisso? Claro que pode. Ela vai cobrar, né? Não, eu já tô cobrar. Da meia-noite. Não é? Você viu? Mas assim, não tô de brincadeiras, não. Você tem o que você carrega no coração, você mostra na comunicação. Isso é muito legal, isso é dom. Isso é dom. Não pode ser desperdiçado, né? De jeito nenhum. Não, porque já me falaram, você tem voz de locutor então. Eu falei, mas gente, para ser locutor não basta ter a voz legal, né? Você tem que ser comunicador, essa parte me falta. Não percebi isso não. Acho que é modéstia da sua parte. É modéstia. Mas eu vou treinar. A modéstia é uma qualidade. Eu tô com uma professora. Nós estamos aqui, com esse projeto, né? E já é um treinamento que ela tá fazendo, quem sabe. Acho que ela pode fazer. Vocês duas, na verdade, né? Pode fazer o que ela quiser. Isso aí na área da comunicação, fica à vontade. E até pegando esse gancho, quero deixar então minha mensagem justamente por isso. Quando ela falou pode fazer o que quiser, é justamente isso, né?
para as mulheres aí. Eu gosto muito de usar nos meus treinamentos, eu falo muito sobre a questão do plantio e da colheita, né? Aquilo que se planta, a natureza ela já educa. O que você planta é aquilo que você colhe. Então, por mais que nós temos, sim, as dificuldades no mercado de trabalho, por mais que a gente sofra com a questão dos rótulos, né, dos padrões que a sociedade às vezes impõe para as mulheres, nós precisamos entender também que muitas vezes eu preciso prestar muito atenção naquilo que eu estou plantando. Eu sei que já existem essas dificuldades, claro que existe, mas então é justamente por isso que eu preciso dar meu 120%, né? Sempre, e a mulher é muito capaz disso. Então nós vamos continuar ganhando nosso espaço na sociedade, não é só por lutas, né, de manifestações e tal, mas pela competência que temos. Qualificação. Exatamente. Buscar sempre, né? E a colheita é certa. E você me lembrou de uma frase de uma pessoa que eu admiro muito, que é o Chico Xavier, né? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então quem planta, colhe. Exatamente. Então a gente já conseguiu conquistar o espaço bacana e a gente vai conseguir muito mais daqui para frente. O céu é o limite. Isso aí. Minas Gerais são as cercanias, o céu é o limite para proteger. Obrigada, gente, coração. Obrigada. Vida longa para vocês e para o podcast. Para todos nós, obrigado. Dá um tchau. Tchau para vocês. Até a próxima.